Estamos aqui nessa noite para louvar e bendizer ao santo nome do Senhor, e nessa oportunidade eu quero louvar a Deus, porque Ele é bom e nos permitiu estarmos aqui. Quero, na pessoa do pastor Carlinhos, cumprimentar todos os obreiros, todos os irmãos em Cristo, todos que um dia nós vamos encontrar lá no céu um grande culto. Deus continue abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus. E trago um abraço do nosso pastor presidente, tá, pastor Carlinhos? Ele me recomendou hoje dar um abraço do pastor Carlinhos na igreja, e trago um abraço também do irmão Daniel, diácono Daniel Ferreira, meu genro, né, que ele falou, dá um abraço do pastor Carlinhos lá para mim. Então, sinta abraçado pelo pastor presidente e também pelo Daniel Ferreira. A família hoje aqui está bem representada, né? E nós louvamos a Deus por isso. Então, eu venho aqui debaixo da bênção do meu pastor. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar o Major Rodrigo. Muito bom estar com o senhor aqui, e na pessoa do Major Rodrigo eu quero cumprimentar todas as autoridades representadas aqui, não vou citar, porque certamente eu vou deixar de cumprimentar alguém, então sintam todos cumprimentados em nome do Senhor Jesus. E eu vi tanta autoridade falando de Deus aqui hoje, que eu tenho para mim, se o arrebatamento for agora, essa gente via, né? Ouvi até um glória, aleluia, não vai ficar ninguém aqui desse lugar, porque tem um povo aqui, aleluia, lavado, remido no sangue de Jesus. E eu gosto de dizer que crente é inteligente, só de querer morar no céu já é inteligente. E eu, como inteligente, que entendo que eu sou, pastor Célio, eu liguei para o coronel Márcio, comandante da região, pedi a bênção dele, e falei com ele, senhor, me passa o contato do senhor Major Rodrigo, que eu quero a bênção dele também para eu chegar lá. Então, irmãos, se tem alguém que é inteligente, é crente. Né, Zé Wilson? Glória a Deus, muito obrigado, tá? E a igreja está de parabéns, tá, pastor? Falei com o Major Rodrigo que eu surpreendi com o número de PMs que tem aqui, da ativa, e veteranos. Parabéns mesmo, tá? Toda a organização, que Deus continue vos abençoando, em nome de Jesus. Carlos Gisto, 081, da minha turma, em 384. Não vou citar mais nomes aqui, porque tem muitos que nós conhecemos aqui. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Dito isso, eu quero compartilhar com os irmãos, com as autoridades, com todos que estão aqui, já deixando meus parabéns a todos os soldados, mas também a todas as autoridades, que Deus continue abençoando. Nós vamos tomar no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 10, a partir do versículo 1, quero ler alguns versículos com toda a igreja, todos presentes. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo de número 1. Nós vamos tomar alguns versículos para a nossa consideração nessa noite. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, fala assim, espera um pouquinho, pastor. Amém? Uma bênção que está ali no telão também. Atos dos Apóstolos, capítulo número 10, a partir do versículo 1, está escrito assim: e havia em Cesareia um varão, ali traduz para homem, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus,
com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, leia-se 15 horas, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Só por causa desse glória eu vou falar que a oração do Cornélio estava chegando diante de Deus, oh glória. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Você que pode, por causa dessa palavra, diga amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui nessa noite diante de um texto sagrado que vai nos revelar, muito obrigado, uma história. É uma história real, um fato que aconteceu. E essa história vai nos informar que na cidade de Cesareia tinha um homem chamado Cornélio, e ele era centurião, ele era um comandante, ele era um militar, ele era um componente do exército romano. E é interessante que nos tempos logo após Jesus, aproximadamente, segundo a história, pelo ano de 44 depois de Cristo, que está acontecendo esse episódio, nós sabemos que havia uma perseguição contra a igreja na terra. Nós vamos observar que os soldados romanos, representando o império, fazia com que as leis eram cumpridas. E os soldados, os componentes do exército eram usados em várias áreas, como não é diferente hoje. E por causa da opressão de Roma contra a igreja do Senhor, os soldados romanos não eram bem vistos pela sociedade. Prendiam, batiam. Só que a Bíblia vai nos informar que esse centurião, esse comandante de uma centúria, vou chamar de companhia, com 100 homens aproximadamente, a Bíblia vai dizer que esse homem ele era piedoso, ele era temente a Deus, ele dava esmola aos pobres, e ele tinha o hábito, pastor Divino, de estar sempre orando. E um dia, na sua oração, por volta das 15 horas, diz a Bíblia que um anjo de Deus o visitou lá na casa dele.
e o chamou pelo nome: Cornélio. A primeira aplicação que eu quero fazer aqui nessa noite, para essa palavra, é que Deus fala com o homem. A primeira aplicação que eu quero fazer aqui nessa noite, que Deus conhece o seu nome. Oh, glória, aleluia, lá de cima, oh glória, do trono dele, aleluia, Ele olha aqui para a terra, Ele olha para esse culto aqui nessa noite, e conhece a cada um de nós, sabe o nome de cada um de nós, sabe o que nós estamos passando, sabe o que está dentro do nosso coração, oh glória, e se precisar, Ele vem pessoalmente, ou Ele manda um anjo, e diz: Eliomar, João, Carlinhos, Masterson, Maria. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que nós vamos falar. Ele nos conhece antes de nós abrirmos a boca. E aquele homem que era um romano, não bem aceito pelos judeus, mas ele tinha a senha, ele orava. E quem ora está falando com Deus, quem ora está adorando a Deus, quem ora está clamando a Deus, quem ora está confiando em Deus, quem ora está buscando as coisas do céu, oh glória, e quem busca as coisas do céu, não acontece outra coisa senão ter resposta de Deus para a sua vida. É interessante que esse comandante, esse soldado romano, ele orava dentro de casa. Oh glória, não é fácil pregar aqui perto do pastor Gil não, tá? O senhor sabe, né? Estou aqui, só Deus, mestre, né? De calabash. Oh irmãos, como é bom a gente estar na casa de Deus. Esse ano, do dia 24 de abril, eu completei a maioridade. Os contemporâneos aqui sabem que eu não servia a Deus, mas pensa numa coisa que é boa, é nós podermos servir ao Senhor. O Gisto sempre esteve fora, mas o Divino ficou muito tempo em Patinga, me conheceu um pouquinho, não vou falar hoje o meu testemunho, mas eu queria dizer para vocês que antes de conhecer a Jesus, eu não orava. Na verdade, eu nem gostava dos crentes. E eu aproveitava de vez em quando para dar uma puxadinha de orelha. Mas um dia, o Senhor me deu uma oportunidade de conhecê-lo. Eu estou falando aqui do soldado ainda, tá? Do comandante Cornélio, estou falando dele ainda. Mas um dia o Senhor me deu a oportunidade de conhecê-lo, e eu falei: eu vou querer estar perto desse Jesus, que minha esposa já servia a Deus. Comandante Rodrigo, eu me considerava um bom soldado. Na época, o 14º, que inclusive comandava aqui era a 84, 83 Itabira, e sempre a gente vinha nas operações, eu trabalhava no choque, eu me considerava um bom soldado. Eu me considerava operacional, eu me considerava alguém que era bom de serviço. Inúmeras vezes eu recebi elogios, destaques, e eu me considerava muito bom. Mas depois que eu fiz uma aliança com Deus, a minha visão mudou. Oh glória, aleluia. E esse soldado, ainda que alguém olhava para ele, e olhava meio de lado, às vezes não gostando, se fosse possível, talvez até fazendo uma representação, ele era diferente. Se nós caminharmos nesse texto, nós vamos descobrir que a sociedade, os judeus, o considerava com um bom testemunho. Aleluia. Nós podemos ser diferenciados
quando nós acreditamos em Deus, quando nós servimos a Deus, quando nós queremos ser servos do Senhor, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Meu Deus, eu vou falar de novo, que eu ouvi tanto aleluia e glória a Deus. O Espírito Santo faz morada dentro de nós, oh glória, aleluia. Olha para esse irmão, para essa irmã que está do seu lado aí, não precisa nem mexer com ele, mas só de olhar, de canto de olho, saiba que esse que está aí é uma morada de Deus, é um templo do Espírito Santo, oh glória, aleluia. Se você não conhece, fique sabendo nessa noite que tem um templo de Deus aí do seu lado, tem um templo de Deus aí do teu lado, tem alguém aí cheio de Deus, oh glória, aleluia, que está do teu lado. E se você não tem esse negócio ainda, conversa com ele depois do culto e fala assim aqui: que negócio é esse que você está brilhando, que você tem um sorriso diferente? Glória a Deus. E o anjo visita Cornélio e dá para ele instruções: manda chamar o Simão Pedro. Todas as vezes que Deus dá para nós uma missão, meu Deus, o esboço está aqui dentro da Bíblia, irmãos, não vou nem abrir. Todas as vezes que Deus der para nós uma missão, Ele vai dar para nós os detalhes. Oh, glória. Eu tenho uma mensagem para você, mas quem vai te falar é o Pedro. Se fosse eu com aquele anjo, mestre Gil, eu ia falar: mas onde ele mora? Ele não precisou. Ele falou: ele está lá na cidade de Jope. E tem uma coisa, ele é curtidor. O nome dele é Simão. A casa dele é na beirada do mar, não tem erro. Oh glória, tem alguém que riu aí, oh glória, não tem erro, glória. Ele vai te dar o endereço, ele vai te dar o nome, ele vai te dar o local, ele vai te dar o projeto, oh glória, aleluia, porque ele sabe que você é representante dele e não pode errar. Oh glória. E fala com ele. E ele chama 2 servos, 2 trabalhadores. E aqui eu acho muito lindo. Aqueles 2 para mim são os mensageiros que levam a mensagem. Mas esse comandante Cornélio era tão criterioso e zeloso que ele pegou um soldado para acompanhá-los. Oh glória. A nossa vereadora já falou de autoridades, e tem níveis de autoridade. O soldado que foi na missão entregar a mensagem, ele era do primeiro posto, estava começando nas graduações, mas o Cornélio já era um centurião, já era alguém que estava comandando, mas ambos são soldados com funções diferentes. Mas eu preciso te falar que independente da função que você está, seja ela eclesiástica, seja ela civil, aleluia, glória a Deus, seja ela militar, a sua função, ela é importante para a realização da missão, seja ela da autoridade que te enviou, seja de qual autoridade que te passou, seja lá na sua empresa que você trabalha, seja na polícia militar, seja na brigada, no corpo de bombeiros, seja onde for, oh glória, a sua função é importante. Quando nós chegamos ali, irmãos, lá no estacionamento, um irmão educado nos recebeu lá. Nós chegamos com o pastor Masterson, fino, né? Chegamos ali, tinha os irmãos da recepção. Pode ser que alguém pense assim, mas ele é só da recepção. A função dele pode determinar se eu vou voltar aqui nessa igreja ou não. Como
Como é que é, pastor? Eu não entendi, deixa eu te explicar. Se chega alguém para visitar aqui, quem é o irmão? Não, é o recepcionista. O que ele faz lá? Não, ele fica lá na porta, lá. Olha que as pessoas chegam, pega o nome, o irmão, a irmã. Ei, a sua obra é importante, porque pode definir se alguém vai voltar aqui dentro deste templo ou não. Se você estiver lavando o banheiro, se estiver trabalhando na cozinha, se estiver trabalhando é banda? Orquestra, no círculo de oração, aonde você estiver, a sua função é importante, porque se não fosse assim, não ia dar certo. Ninguém pode ser comandante, todos não podem ser comandantes, alguém tem que executar uma função. Amém? Eu vou trazer aqui para a Polícia Militar o comandante geral, o Major Rodrigo. Ele pode dar uma ordem para o Coronel Márcio, lá em Patinga. Falei, eu quero que seja realizada essa missão. E se eu vou aproveitar aqui o Dionísio, se essa missão for lá em Dionísio, o Coronel Márcio certamente vai comunicar com o Major Rodrigo, e vai comunicar o comandante do pelotão lá, e ele vai informar o sargento João Paulo lá em Dionísio daquilo que deverá ser cumprido. E depois de cumprida a missão, o sargento vai passar para o comandante do pelotão, vai passar para o comandante da companhia e vai chegar lá no comandante geral. Foi cumprida a missão. Precisa ter o comandante, precisa ter o pastor presidente, claro que precisa, mas precisa ter a diretoria, precisa ter aqueles que estão ali executando. E uma coisa é certa, independente do que você está fazendo, a sua função é importante. Para encerrar essa aplicação, eu queria dizer para você, todas as vezes que você for numa missão, trabalhar, seja no que for, faça com maestria. Se for na obra de Deus, então, dê o melhor de você. Apesar de que tem uma recomendação em Jeremias 48:10. Ai daquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Na outra tradução, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, dê o melhor de você, faça o melhor. Sabe por quê? Porque você vai glorificar a Deus. Irmãos, e saem os dois mensageiros com o soldado. Tem para mim que estava fazendo a guarda deles, né, de segurança, para chegar, para ser cumprida a ordem. Enquanto eles estão de caminho chegando na cidade de Jope, a Bíblia vai dizer que por volta de meio-dia, Pedro sobe para o terraço para orar. A Bíblia vai dizer que ele estava com fome, alguém foi preparar um almoço para ele, e ele teve uma visão, que descia um lençol do céu com alguns animais, e a voz falava com ele, levanta, mata e come, e ele responde, não, eu não posso participar dessas coisas imundas, mas Deus estava falando com ele, não era sobre animais, estava falando com ele sobre homens, pessoas que precisavam conhecer ao Senhor. Mas Deus é tão zeloso, Deus é tão cuidadoso, que eu tenho para mim que o Pedro não ia acompanhar aqueles 3 homens. Por quê, pastor? Tinha um soldado romano lá. O Estevão já tinha sido morto a pedradas. A igreja sendo perseguida. O Pedro já tinha sido preso, depois de fazer o milagre lá no templo. Mas Deus é muito zeloso. Deus dá aquela visão para o Pedro e fala com ele assim, tem 3 homens aí, você pode ir junto com eles, porque fui eu que os enviei.
Deus não deixa dúvida de quando Ele tem um projeto, aleluia. E se Deus está falando com você, creia na palavra do Senhor. Deus me trouxe aqui nessa noite para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, seja em qual situação, qual nível você estiver, oh glória, o Senhor te trouxe aqui. E eu caminho para encerrar, irmãos. Mas eu queria te dizer nessa noite que Deus ou o anjo poderia ter falado com Cornélio, mas ele não falou. Ele falou: quem vai te falar é um homem. Sabe o que eu aprendo aqui nessa noite? Que tem muita gente que não acredita nos homens de Deus. Tem muita gente que não acredita nas mulheres de Deus. Mas se você tiver como Pedro e como Cornélio em oração, oh glória, a hora que alguém falar com você, te entregar uma palavra, oh glória, aleluia, você vai saber que é de Deus, porque o Espírito testifica conosco. Então tem gente, como eu já falei, só se Deus falar comigo. Ele já falou? Claro que já falou, mas tem vezes que Ele vai mandar alguém para falar comigo. E nessa noite, você já ouviu que palavras de Deus e mais esta? Isso é Deus transmitindo para o seu coração a palavra dele. Aleluia, glória a Deus. É interessante, irmãos, qual foi a mensagem que o anjo mandou Pedro falar com Cornélio? Eu não faço acepção de pessoas. Se reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, seja judeu, seja romano, seja policial militar, civil, bombeiro, da Polícia Rodoviária Federal, seja pedreiro, pintor, seja da brigada, aleluia, eu vou perdoar os seus pecados. Vou escrever seu nome no livro da vida. E no grande dia do arrebatamento, oh glória, você vai encontrar comigo numa grande festa. Aleluia! Glória a Deus. Caminho para terminar, já fechei a Bíblia. A Bíblia me informa que o Cornélio era temente a Deus, piedoso, orava, dava esmolas. A sociedade o reconhecia como alguém que era muito gente boa, mas ele precisava conhecer a Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória, aleluia. E eu te falo nessa noite em nome de Jesus, se tem alguém aqui nessa noite que é gente boa, igual o Cornélio, talvez até autoridade, talvez está até orando, talvez está dando até esmola, mas se não tiver uma aliança com o Senhor, ó glória, eu preciso te informar que você vai fazer nessa noite, em nome de Jesus, e vai sair daqui salvo, porque você está aqui de passagem nessa terra. O seu lugar é ali no céu, o seu lugar é logo ali. Estamos aqui de passagem. Deus poderia vir aqui nessa noite? Deus poderia tomar essa tribuna? Claro que poderia, mas Ele me enviou aqui para
para te dizer que você precisa sair daqui nessa noite com aliança com Deus. Você precisa sair daqui nessa noite com a sua vida pautada na palavra de Deus, no altar do Senhor. E eu encerro te dizendo que naquele dia você vai encontrar Cornélio lá no céu. Você vai encontrar o Pedro lá no céu. Você vai encontrar, aleluia, o Tiago lá no céu. Você vai encontrar esses pastores, essas autoridades que estão aqui, que glorificam o nome do Senhor. Você vai encontrar seu pai, sua mãe, aquele que você tem pregado para ele e falado assim: ei, você vai morar no céu comigo, em nome do Senhor Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Se você continuar glorificando desse jeito, eu vou pensar que o culto já está sendo preparado lá em cima. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Eu vou fazer o convite mais importante que você pode ouvir nessa noite. Qual que é, pastor? Eu vou te convidar para fazer como Cornélio fez e com a casa dele toda. Depois você continua lendo o texto lá na sua casa. Eles foram cheios do Espírito Santo. Mas antes eles tiveram que reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador. E eu te convido nessa noite a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Como